Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana vai tratar sobre uma doença infecciosa, aguda, de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse e espirro, que pode ser prevenida pela vacina. Estamos falando do sarampo. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde, o OPAS, o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Porém, em maio de 2018, a Organização Mundial de Saúde recomendou o esforço da vacinação por conta do registro de mais de 1.000 casos no país. Para falar sobre o assunto, recebemos no Cidade Universitária Entrevista a médica infectologista doutora Conceição de Maria Pedroso e Silva de Azevedo. Professora doutora Conceição, seja bem-vinda ao Cidade Universitária Entrevista, dando oportunidade a que milhares de pessoas possam saber um pouco mais sobre o sarampo. Eu queria agradecer, Newton, pelo convite, e é sempre interessante falar sobre essas doenças que estão reaparecendo no Brasil, porque a maioria delas são imunopreveníveis, se previne pela vacina, e a gente está vendo que a população está deixando um pouco de lado esse tipo de prevenção, e por isso essas doenças estão voltando. Portanto, essa é a nossa missão, é o objetivo do Cidade Universitária Entrevista, estar sempre esclarecendo a sociedade maranhense. Então, professor, o que é o sarampo e os principais sintomas para quem está nos ouvindo agora? Então, sarampo é uma doença viral causada por um vírus e ela acomete o paciente causando febre e uma erupção na pele que parece um sarampinho, fica cheio de brotoeja. E o paciente também tem comprometimento de mucosa, então a conjuntiva do olho, a mucosa da boca, das vias respiratórias ficam também inflamadas. O paciente pode fazer comprometimento pulmonar e ele pode evoluir muito mal com toda essa sintomatologia, além da febre, que pode ser muito alta. Professora, como se dá a transmissão e, por exemplo, quem já teve sarampo pode novamente pegar? Como a maioria das doenças virais, o paciente que já teve contato com esse vírus, ele cria anticorpos e dessa maneira ele está protegido contra novas investidas desse vírus. Então normalmente ele já está imune. Agora, quem nunca teve, o que nós acreditamos é que a maioria da população não teve, porque o sarampo já está longe do Brasil há muitos anos, porque a população fazia vacinação em massa por anos, tanto que a gente ficou livre do sarampo durante todo o ano de 2016. Nós, na verdade, esperamos que a população volte a vacinar seus filhos para que isso volte a ser uma realidade nesse país. E é a única maneira agora que a gente tem de afastar essa doença. E professora, por que se deu normalmente esse retorno do sarampo? Isso tem que ser uma atenção do governo brasileiro, mas também das famílias brasileiras? O governo brasileiro já oferece a vacina, né? Então o Brasil tem, do ponto de vista de imunização, de vacinação, um dos programas mais importantes do mundo. De maneira que a população só tem que levar os seus filhos até os postos para serem vacinados. Então, a vacina não falta. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para a população a importância da vacina e o quão difícil é ter essas doenças, porque elas não são doenças simples, elas são doenças que podem trazer muitos problemas graves, inclusive até mesmo a morte, porque nós temos casos de sarampo com comprometimento ocular, que podem levar a cegueira, surdez, e alguns pacientes podem morrer por complicações, inclusive bacterianas, isso já como complicação secundária. Agora, professora Conceição, o que seria o comportamento endêmico, né? Para o ouvinte entender melhor essa situação? Então, toda vez que eu tenho uma área geográfica e que eu começo a ter o aparecimento de alguma doença naquela área, naquela determinada região, e que esse comportamento de doença é mais ou menos permanente, então eu digo que aquela área endêmica tem endemia daquela doença. Então, vamos só pegar aqui como exemplo a leishmaniose visceral, que todo mundo conhece como calazar,
Nós somos endêmicos em Calazar porque o nosso Maranhão tem Calazar há muitos anos e a gente não consegue conter essa doença. Então o Maranhão é endêmico em Calazar, mas nós não somos endêmicos em sarampo. Mas se a gente não fizer o esforço de vacinar para que essa doença não entre aqui, nós não teremos como controlar. Então ela pode ficar endêmica. Esse é o Cidade Universitária Entrevista. Hoje conversamos com a doutora Conceição de Maria Pedroso, que fala mais sobre o sarampo. Professora, quem está mais vulnerável, adultos ou crianças? Sempre as crianças. As crianças não têm nenhum tipo de proteção ainda, elas estão começando a criar os seus anticorpos e, portanto, essas doenças, sendo muito novas para o seu sistema imunológico, elas estão muito mais propensas a essas patologias. E, respondendo de maneira mais grave, ficando doente muito mais gravemente, elas são o principal alvo. Professor, a gente percebe também que com esse surto de sarampo no Brasil inteiro, e também no Maranhão em alguns casos, a população está querendo ir em massa, mas tem um público prioritário, né? Qualquer um pode se vacinar do sarampo, mas a prioridade é de 0 a 5 anos. Por quê? Porque as crianças são o foco principal, porque elas são mais vulneráveis. Então, a criança que tem que colocar o calendário vacinal em dia. Se colocar o calendário vacinal da criança, a gente vai fazer com que essa doença não fique endêmica. Quando é que o adulto deve ser vacinado? Depois, todo adulto deve realmente pegar sua carteira de vacinação e ver o que está atrasado nessa carteira e colocar isso em dia. Isso é muito importante, não só a vacina de sarampo, mas outras vacinas. O que a vacina desse adulto, desse adolescente está atrasada? Isso tem que ser colocado em dia, mas não na correria, no momento só porque ouviu falar que está tendo em algum lugar. Nesse momento, quem tem que colocar em dia são as carteiras de vacinação das crianças. E quando é que o adulto vai ser chamado de urgência? Quando for para fazer um controle de foco. Então, eu estou tendo caso de sarampo numa região, numa área, num bairro. Então, se pega todas as pessoas daquele bairro, daquela área, e aí todas as pessoas que nunca tiveram sarampo, que não têm sua carteira de vacinação em dia, essas pessoas são prioritárias. Aí é todo mundo prioritário. Mas, se não, as crianças são prioritárias em qualquer situação. E como é feito esse tratamento? O sarampo, como a maioria das viroses, não tem tratamento específico. Poucas doenças virais têm tratamento específico. O sarampo não tem tratamento específico. Então, se tratam os sintomas, se trata a febre, se trata o problema pulmonar, se trata a conjuntivite, se trata o mal-estar. Então, é uma doença mais ou menos difícil, porque se ela for complicar, a gente vai tratando as complicações. Não tem tratamento específico. O diagnóstico é clínico. O médico olha, examina, vê os sintomas e aí pode coletar alguns materiais, até porque a gente está diante de uma doença que está ressurgindo, para a vigilância epidemiológica confirmar se aquilo realmente é ou não o vírus do sarampo. E sobre o esquema vacinal, como é feita esta prevenção? Como é que está sendo pensado? Como é que as autoridades, vocês como autoridades médicas, estão pensando nesse trabalho? Como é que tem sido feito? Então, tem o calendário normal das vacinas das crianças. E toda criança, a partir de 12 meses é feita a primeira dose, 15 meses é feita a segunda dose. Isso no calendário normal. Então, quando a criança chegar agora ao posto, essa carteira vai ser vista para ver se isso está em dia. Se não estiver em dia, tem que ser vacinada imediatamente. Mas aí vai ter a vacinação contra a poliomielite e sarampo, porque não é só o sarampo que está tendo problema no Brasil. A poliomielite, que também já tinha sido considerada uma doença do passado no Brasil, está retornando e é também uma doença extremamente grave. Você pode falar um pouco dela? Então, a poliomielite também é uma doença causada pelo vírus e que causa paralisia. É por isso chamada de paralisia infantil e que pode causar paralisia. Então, quando uma criança se vacina, ela corta esse elo de transmissão, porque quem transmite o vírus são as pessoas contaminadas, da mesma maneira que o sarampo. Então, quando uma pessoa se vacina, ela corta esse elo de transmissão, porque não ficará doente. Então, vai haver os dias de vacinação em campanha contra a poliomielite e sarampo entre 6 e 31 de agosto. Portanto, já começou. Até o final do mês teremos isso. Todas as crianças de um ano a menores de 5 anos estão sendo chamadas para se vacinar e levando as suas carteiras de vacinação para que elas sejam, portanto, analisadas. Professora, eu queria agradecer muito pela sua paciência e explicando para a população, para a sociedade em geral do interior e da capital, essa importância da vacinação
e também está havendo uma alegação também, muitas mães que perderam as suas carteiras, mas é um momento de campanha importante que mesmo sem a carteira, que essa mãe leve, o pai leve essa criança para ser vacinada. Exatamente, leve e guardem depois suas carteiras como se fossem carteiras de identidade. Isso depois tem valor mais lá na frente, quando essa criança for maior. Tem criança que quer viajar para fora e precisa dessa carteira de vacinação. Isso não é colocado em canto nenhum, você não vai encontrar isso registrado em nenhum computador. Isso está na carteira de vacina, então ela tem que ser guardada como se fosse um documento importante. A outra coisa é que se você tem uma vacina para controlar uma doença imunoprevenível, vamos fazer isso com muita responsabilidade, porque a gente já tem doença demais que a gente não tem como prevenir. E essas que a gente não tem como prevenir, a gente ainda está aqui patinando na prevenção, no tratamento, enquanto essas que estão retornando por conta de um pouquinho de descuido, né? Então vamos levantar a cabeça e mostrar que a gente gosta dos nossos filhos, que a gente gosta dos nossos vizinhos, que a gente, né, realmente quer que a saúde nesse país seja um pouco mais controlada. É isso, bom dia, obrigada. Conversamos sobre o sarampo com a infectologista, a doutora Conceição de Maria Pedroso. Eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista volta na próxima segunda-feira com coordenação geral nossa, Newton César, a produção de Adriana Menezes, a edição de áudio é de Anderson Rodrigues. A todos uma boa semana, até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.